Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E eu estou muito feliz porque já há várias pessoas conosco aqui. E hoje nós vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, especialmente com relação a esse assunto que nunca fica demais: fim do mundo. Sem sensacionalismo, mas ao mesmo tempo com um pé sólido na profecia e nos acontecimentos, para não evitar por um extremo, como eu disse, o sensacionalismo, por outro extremo também, nada é nada, não está acontecendo nada, Jesus em breve voltará, mas pode ser daqui a 500 anos, eu não preciso me preocupar, e não é bem por aí que a coisa vai, tá certo? Na verdade, até essa questão da brevidade da volta de Jesus, ela tem que ser vista com muito cuidado. Eu digo por quê? Imagine, Martinho Lutero viveu no século XVI. Será que Martinho Lutero tinha que estar menos preparado para a volta de Jesus do que eu que vivo no século XXI? Eu creio que não. Portanto, ainda que cronologicamente falando, a volta de Jesus esteja cada vez mais próxima, não é o fator cronológico que deve me apressar para estar mais ou menos preparado, por dois motivos. Primeiro, eu devo desejar a volta de Jesus tanto quanto crer nela. E em desejando a volta de Jesus, essa preparação é espiritual, é uma preparação como alguém que está ansioso para chegar numa festa, e não como alguém que está com medo da chegada do ladrão. Eu sei que muitas vezes na Bíblia Jesus comparou o dia da volta dele a um ladrão, mas apenas no sentido de dizer que será de maneira inesperada. O ladrão não avisa: olha, eu estou chegando aqui 10 horas da noite, pode deixar a porta trancada que eu vou tentar arrombar. Não existe isso. Foi essa comparação que Jesus fez. E ao mesmo tempo, se você ler o contexto dessas comparações, dessas analogias da volta de Jesus com o ladrão que aparecem no Novo Testamento, esta é uma realidade dos ímpios, daqueles que não estão preparados. Para eles, a volta de Jesus será como um ladrão. Para os que estiverem salvos, não. Não porque eles têm um cálculo profético, que eles sabem o dia e a hora que vai acontecer, mas é porque eles estão tão ansiosos para ver Jesus voltando, que quando ele chegar, ainda que os pegue também de surpresa, não vai ser como dos ímpios, que será uma surpresa desastrosa, porque eles estão preparados. Você compreendeu? Essa é a questão. A segunda razão pela qual nós devemos amar a volta de Jesus, mais do que ficar presos à cronologia, é o fato de que eu posso morrer a qualquer momento. E, de certa forma, Jesus volta para quem morre, porque você não vai ter uma chance, depois de morto, de acertar as contas com Deus se já não o fez em vida. Pelo menos é assim que eu entendo na Bíblia. O apóstolo Paulo fala que a todos os homens, no caso a humanidade, está determinado morrer uma vez e depois disso o juízo. Está na Bíblia isso. Então, nesse aspecto, ainda que Jesus demore mais 200 anos para voltar, a minha vida pode terminar daqui a 3 minutos. E como é que eu estou preparado? Lembrando o que eu falei originalmente, não é o medo que deve me levar à preparação, mas o amor, a saudade de Jesus, a vontade de estar com ele no céu. Tá bem? Bom, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, vamos ver as pessoas que estão com a gente. Só um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, porque muitas pessoas deixaram lá: poxa, eu queria ter feito a pós-graduação, que ontem nós encerramos as matrículas, embora que eu ouvi dizer que no site ainda está aberto. Se você entrar lá, você pode se matricular ainda na pós-graduação, tá certo? Parece que tem uma data que eles estão deixando aberto aí, eu não sei quanto tempo, e você ainda pode entrar. Então tem essa chance lá. Não sei por quanto tempo, repito, porque as aulas já começaram, mas ainda dá para pegar quem chegar ali. De qualquer maneira, se você não teve, por qualquer razão, tempo, recurso financeiro, condição de fazer a pós-graduação, você pode fazer parte do Bíblia Comentada. Você pode assinar a plataforma e tem muito conteúdo ali. Alguém esses dias mandou uma mensagem assim: olha, tem alguém que está muito chateado, por que o Bíblia Comentado tem que ser vendido? Se é palavra de Deus, tem que ser de graça. A pós-graduação também tem que ser de graça. Bom, vamos levar em consideração alguns elementos. Em primeiro lugar, nós já colocamos muita coisa de graça na internet. Olha o vídeo que você está assistindo agora. Quanto que você está pagando por ele? Nada. Eu não cobro nenhum tostão para dar palestra em igrejas, em lugares onde eu vou. Pergunte aí quem já me levou na Igreja Assembleia de Deus, do Batista. Eu nunca cobro. Eu nunca cobro. Exceto, é claro, a passagem de avião para ir, se o lugar for longe, um hotel, alguma coisa assim. Mas salário por isso, não.
Tem muito material meu na internet. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito que nós recebemos de graça, às vezes não valorizamos. E os mesmos que às vezes falam assim, eu não aceito pagar uma plataforma bíblica, mas ele aceita pagar um Netflix para ter filme de todo tipo. Então, quer dizer, qual que é o critério? Por que que o Netflix eu posso pagar para ter filme secular, mas ter uma assinatura da Bíblia, eu não posso porque é errado. Terceiro, para fazer aqui, olha, alguém colocou aqui uma mensagem, mas eu acabei perdendo, se conseguir achar de novo, meu bem. Terceiro, para colocar um trabalho de qualidade no ar, foi o Pedro Paixão. Eu sigo e acompanho seus trabalhos e, graças a Deus, tenho aprendido muito. Obrigado, Pedro, pelo seu testemunho. Muito obrigado. A Linda Guimarães também, eu faço Bíblia Comentada e sou muito grato. Obrigado, Linda. Agora, para pessoas como a Linda, o Pedro fazerem, é bom a gente deixar claro o seguinte, tudo isso tem custo, a plataforma tem um custo pesado, tem o salário dos professores, porque não sou só eu que falo ali no Bíblia Comentada, tem o estúdio onde a aula é gravada, quando o material é feito em Israel, tem a passagem aérea da equipe para lá, então tudo isso envolve um custo, a Iduz tem o custo dela, então por isso que a gente tem esse elemento aí financeiro, sem contar que o que entra para a Bíblia Comentada, ele também ajuda na manutenção do MAB, que tem sido uma benção. Se tiver alguém que já visitou o MAB, coloca aí nos comentários se já veio aqui, qual foi a sua experiência em visitar o MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica. Fora as ações sociais que o Bíblia Comentada já tem feito. Mandamos agora uma grande quantidade de recursos financeiros, todo um mês de lucro para o Rio Grande do Sul. Estamos com outras tarefas de ajuda, então não para por aí. Então, o que você está investindo numa plataforma como Bíblia Comentada, não é que você está mercantilizando a Bíblia Sagrada, não. Você está valorizando o estudo da Bíblia e o seu recurso está indo para causas tão nobres quanto, além de estar se beneficiando. José Ramos, sou aluno do Bíblia Comentada, enriqueceu não somente meu conhecimento, mas meu relacionamento com Cristo. Obrigado, José Ramos. Esses testemunhos são muito bons para nós. Eu quero ver se tem alguém que já veio ao MAB. Se tiver alguém que já visitou o Museu de Arqueologia aqui, coloca que a Laura vai dizer ali para a gente, tá bom? E aqui depois no vídeo você vai ter a descrição onde você pode entrar na plataforma. E, Rodrigo, eu não consegui a tempo, mas eu quero fazer a pós-graduação. Então, entre lá na site da pós-graduação, que eu acho por alguns dias você ainda vai ter a sua chance. Tem alguém que visitou o MAB? Estou aqui esperando. Nós estamos esperando lá. Se alguém já visitou o MAB, amo Bíblia Comentada. Maristela, obrigado, Maristela. Estão perguntando como que é essa Bíblia Comentada. Às vezes alguém ainda não sabe. Ah, tá. A Laura disse que alguém está perguntando aqui como é essa Bíblia Comentada. Foi o Marco Antônio Souza. Marco, a Bíblia Comentada começou como um curso bíblico para construir o Museu do NASP. E depois esse curso migrou para uma plataforma, e nessa plataforma hoje nós temos toda quarta-feira uma aula inédita sobre um livro da Bíblia, avaliando sempre a questão arqueológica, histórica, exegética do texto. Além disso, na plataforma você tem outros conteúdos ali, como, por exemplo, o documentário A História do Povo de Deus, você tem a Bíblia e o Dinheiro, Como Educar Filhos, curso de hebraico, curso de grego, tudo numa plataforma só. Então, você tem a mensalidade ali e você tem acesso a tudo isso. E eu, particularmente, vou sempre comentando livro a livro da Bíblia. Tem outros teólogos também que participam, mas a maior parte sou eu. E já estamos comentando o Evangelho de Mateus. E esse material está lá. Você pode assistir em qualquer lugar, a todo tempo que você quiser. Enquanto você estiver na assinatura, está ali a plataforma para você. É como se fosse um Netflix. Você assina o Netflix e você assiste o filme quando quiser, né? Na companhia de quem quiser. Vou dar um spoiler. Esse mês a gente vai lançar uma nova série. Ah, e a Laura falou que vai dar um spoiler aqui, que esse mês nós vamos lançar uma nova série. Uma série que chama No Princípio. No Princípio. É uma série sobre ciência e religião. Espera aí, já está sendo preparada. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui só quem Laura quer mostrar quem... Oi? Quem já foi no MAB. Ah, a Laura já achou quem já foi no MAB, já apareceu gente? Aqui, Olha, Eliel Alves, foi sensacional estar no museu. Era um sonho. Dirigi por 2.200 quilômetros saindo da Bahia para ir a São Paulo e a primeira coisa que fiz foi ir ao MAB. Eliel, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu estive no MAB também, Mária Lonaro, José Lima, estive no MAB, simplesmente maravilhoso. E, gente, não existe no Brasil, fui ao MAB recentemente com o Clube dos Bravadores Central do Rio de Janeiro e foi uma benção. Muitas crianças voltaram inspirados e apaixonados pela Bíblia. Gabriel Krill, deve ser Krill.
Olha, pessoal, só para vocês terem noção, o acervo que nós temos aqui não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Então, tudo isso o Bíblia Comentada ajuda a manter também, tá bom? O último aqui, Cláudia Sarro, sou aluno do Bíblia Comentada, essa plataforma é maravilhosa, vale a pena estudar com esse pastor estudioso extraordinário. Glória a Deus, sou católica e tenho uma gratidão imensa aos amigos adventistas e demais. Muito obrigado, Cláudia. Só corrija, aos irmãos adventistas, porque todos nós, independente da religião ou não religião, que alguns nem têm religião, somos filhos de Deus, né? Herdeiros do reino, filhos por pai, por parte de pai, o Pai Celestial. Que Deus abençoe você, reze por nós, tá bem? Vamos ao nosso assunto de hoje, então? Vamos lá. Eu vou partilhar com vocês aqui na tela, eu espero que eu consiga fazer isso. Deixe-me ver. Ah, tá. Oi? É que eu não salvei aqui, deixa eu ver se eu consigo partilhar bem aqui. Arquivo, compartilhar tela. Deixa eu ver aqui, o compartilhamento da tela funcionará. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a janela. Vamos ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Apresentação 4, esse aqui. Compartilhar. Só quero saber se está aparecendo para vocês bem aí. Pronto. Eu não estou me vendo aqui, meu pessoal está me vendo bem aí em casa? Sim, você colocou como apresentação? Apresentação. Aí sim que eu passar aqui. Laura vai me dizer se vocês estão vendo ou não, porque agora eu perdi a minha visão aqui. Aqui não está aparecendo como apresentação, mas... Está aparecendo como? O PowerPoint mesmo. Mas aí está aparecendo os slides de baixo, não tem como colocar todo? Não tem como? Bom, então tá bom. Aqui vocês estão vendo o livro que eu quero comentar, The Adam and Eve Story, de Chan Thomas. Eu tenho aqui, de um lado, você tem a versão que foi lançada em 1965, e do outro, uma versão mais recente, que foi lançada no ano 2010, se eu não me engano. Esse livro, ele está todo na internet. Eu fui lá no site da CIA, porque esse livro foi proibido pela CIA durante um tempo. Só 3 ou 4 páginas que não estavam lá. Até aqui você pode ir no www.cia.gov, Reading Room, você vai achar o livro ali. Ele tem todos os capítulos dele. São o próximo cataclismo. Você está passando? Estou passando. Aí não passou, não? Não, então deu algum problema aqui. Espera aí que eu estou passando e ele não está passando para vocês. Agora sim. Agora sim? Uhum. Pronto. Agora está passando, né? A próxima seria Sim, mas eu acho melhor a gente salvar esse arquivo. Tá, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Laura... Eu já interrompi. Já interrompeu? Uhum. Então, deixa eu me salvar aqui. Só um segundo, pessoal. Vou fazer isso aqui agora, então. Que eu não ia usar a apresentação. Deixa eu botar aqui. Procurar. Vamos ver aqui, 2022. Eu deveria ter feito isso antes. Aí a gente não teria essa dificuldade. Pronto. Ok, salvou. Fecho aqui agora, vou mandar para Laura. Laura, dá um jeito de partilhar com vocês aí. Vamos lá. Dois mil e 22. Salvei numa pasta aqui. Chama. Pronto. Enquanto a Laura vai recebendo o arquivo aí, daqui a pouco ele chega para ela. Eu vou conversando para vocês a história desse livro. Quando chegar, você só me fala, viu, meu bem? Esse livro, ele foi escrito em 1965. E o título seria A História de Adão e Eva. É um livro que o autor falava de catástrofes que haveriam de acontecer na Terra a um período entre intervalos de 6 a 7 mil anos, aproximadamente. Então, ele fala de uma catástrofe que seria até anterior aos dias de Adão. Depois ele falaria de outra catástrofe na época de Noé.
Depois ele falava de reverberações dessas catástrofes ao longo da história, e ele previu uma catástrofe tremenda agora para depois do ano 2000. E o autor desse livro, Sean Thomas, ele teve o seu livro, em 65, assim que ele publicou, o livro foi censurado pela CIA e foi proibido de circular. Como o livro foi proibido, muita gente ficou na internet falando assim, poxa, esse livro tem uma verdade que o governo americano não quer que ninguém saiba. Aí os teóricos da conspiração começaram a torta e a direita falar, olha, tem alguma coisa, sabe aquela, tipo o Código da Vinci, o segredo que o Vaticano escondeu, o segredo que a NASA escondeu, o segredo que a CIA escondeu, o segredo que a Interpol escondeu. Sempre as teorias da conspiração têm isso, não é o Vaticano, é a CIA, ou é a NASA, algum órgão do governo está escondendo isso de nós. Então, mais uma vez, aconteceu isso com esse livro. Dessa vez foi a CIA. Embora, bem da verdade, o livro sempre esteve lá no site da CIA para você ler. Tanto é que eu fui lá, pode passar o próximo, por favor, meu bem? E achei o livro. Se você entrar lá no www.cia.gov/reading room, você vai encontrar o livro. Inclusive, eu deixei aí já. A Laura vai colocar o link no chat aí. Você tem todo o índice dele. Então, primeiro ele fala da próxima catástrofe, depois ele fala do grande dilúvio, depois ele fala do... Desculpa, está muito pequenininho para mim aqui. Da história. Da história, a história, depois o evento, e Gênesis, aí vem a conclusão. E ele faz uma salada de frutas tremenda, mas nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Próximo slide. Aí é o site da NASA onde você vai entrar. Quando você entrar naquele link que ela... Volta um antes, por favor. Quando você entrar naquele link que a Laura vai passar para vocês, vai cair nesse site da CIA. Aí você digita lá no Search Carry, você digita o nome do livro. The Story of Adam and Eve Story. Aí, próxima página. É que eu fiz o passo para você descobrir. Aí você vai cair nas duas versões do livro. Totalmente bloqueado, e no outro tá aí. Adam and Eve Story. Você clica e o livro vai aparecer todinho para você, tá bom? Você pode ler o livro, por curiosidade. E eu li o livro para preparar essa aula. Por quê? Eu percebi que está tendo todo um glamour em torno desse livro nos Estados Unidos. Muita gente está indo atrás dele. Pode já voltar aqui, meu bem, por favor? Pode voltar na minha tela cheia. Todo um glamour em torno desse livro. Aqui no Brasil foi pouco falado a respeito dele, mas só para você ter noção, nos Estados Unidos ficou tão famosa a teoria do Sean Thomas, ficou tão famosa a teoria dele, que quando fizeram uma edição limitada do livro dele, aquele de 2010 que eu mostrei para vocês lá de capa colorida, e fizeram uma tiragem pequena, o livro foi vendido por $1.000. $1.000, e muita gente pagou $1.000 no livro, sendo que o livro estava até de graça na CIA. Porque a CIA, o Departamento Secreto Americano, censuraram o livro porque tem alguma coisa ali. Então foi o fervor em cima do assunto. O próprio autor participou de vários debates na internet e tudo mais, e ele se arvorava de várias coisas. Por exemplo, ele diz que era formado pela Universidade de Columbia, era formado por Harvard. Eu não posso desmentir o currículo dele, mas eu procurei no alumni da Harvard, da Columbia, eu não vi o nome dele ali. Até quando você tem na parte final do livro, que coloca os dados dele, formado por Columbia, diz que ele era um dos maiores engenheiros de catástrofes do mundo. Poxa, mas quando você vai nos papers dessa área, o nome dele não aparece como referência em lugar nenhum. Mesmo que eu não seja da área de catástrofes, nem de engenharia, nem de geologia, mas eu sei fazer pesquisa. Quando o camarada diz que ele é um dos maiores do mundo e o nome dele não é referenciado em nenhum artigo, nem nada, não tem outros livros publicados, a não ser 2 livros dele, e totalmente sensacionalistas, eu achei meio estranho. Outra coisa que eu achei estranho no livro dele, embora eu não saiba dizer nada sobre magnetismo da Terra, essa é a principal tese dele. Ele fala do magnetismo da Terra e da inversão de polos, que os polos da Terra estão movendo e por isso geram as catástrofes.
O pouco que eu já li sobre isso na internet, eu já vi cientistas falando que realmente parece que os polos da Terra estão invertendo-se, outros acham que isso não faz sentido, mas como não é minha área de expertise, eu não tenho como dizer para vocês nada a esse respeito. Mas eu posso suspeitar quando algo não parece ter uma fundamentação teórica bem estabelecida. Quando você vai nesse livro da história de Adão e Eva, ele não dá referências acadêmicas para nenhuma afirmação que ele faz. Isso é uma preocupação muito séria para quem está fazendo afirmações muito fortes. Eu procuro sempre nos meus livros, quem já leu a enciclopédia histórica da vida de Jesus que eu tenho, ou o Ceticismo da Fé, vocês podem perceber que eu sempre procuro citar fontes primárias. Antes de entrar nessa live com vocês aqui, eu estava acabando de revisar um artigo que eu estou escrevendo com 2 professores aqui, sobre as estatuetas cananitas e judaítas do 9º ao 6º século de nossa era, chamadas estatuetas pilares, que nós temos no nosso museu. Só de referências de rodapé, foram mais de 40 autores que eu citei ali, isso para um artigo científico. E um livro que fala coisas tão fortes, ele não cita ninguém. Assim, cita o Timeu, quando ele fala lá de Sócrates e de Platão nesse caso, ele cita o Timeu, mas assim, só o Timeu tal, mas ele não cita nenhum dos referenciais teóricos. Ele agradece no livro a 3 consultores do governo que o ajudaram, mas não dá o nome de nenhum deles. E depois que o livro foi censurado, ainda nos anos 60, 69 para 70, ele foi contratado, de fato, pela agência espacial McDonnell Douglas, porque eles estavam fazendo pesquisa sobre UFO. E o gerente que o contratou falou que ele era uma pessoa, assim, realmente fora da caixinha. Então, ele queria alguém assim. Eles estavam fazendo pesquisa sobre UFO. Mas isso não dá degree para ele, porque ele não tem nenhum artigo científico publicado na área dele. Ele dizia que ele era extrasensorial, que ele conseguia conversar com ETs, que ele tinha visões. Então, isso aí já me levanta muita suspeita a respeito do conteúdo do livro. Agora, apesar disso, eu resolvi ler o livro, porque, como foi uma febre nos Estados Unidos, eu falei, daqui a pouquinho esse negócio está chegando no Brasil. De fato, eu só vi até agora o jornal O Povo e o Globo, que fizeram uma matéria sobre ele. O Globo e esse jornal O Povo, falando assim, o título da matéria é Livro proibido pela CIA anuncia o fim do mundo, a catástrofe. Então, eu falei, daqui a pouquinho já vai ter gente perguntando sobre isso aí, vai virar talvez material para o Netflix, então deixa eu já adiantar o pessoal aqui. O que o livro diz, o que nós podemos falar a respeito dele na Bíblia Sagrada, já que ele menciona a Bíblia? Bom, em síntese, ele fala que antes de Adão já havia uma catástrofe que tinha acontecido no mundo, e foi essa catástrofe que Adão testemunhou. E ele pega uma coisa interessante ali, ele vai usar uns dados. Mostra de novo o livro, que tem uma página que apresenta isso aí, meu bem. Se puder, eu quero ler isso com vocês. Pode passar o próximo. Aí, isso aqui é quando ele fez... Volta ao anterior. Isso aqui é a propaganda dele, olha. Né, quando ele falava nas escolas, cobrando 50 centavos de dólar, né? Ele já faleceu. Se ele tivesse vivo hoje, estaria com mais de 100 anos. Mas aí fala o que causou o terremoto no Alasca, quando vai ser o próximo terremoto. Aí pode passar a próxima. Aí são páginas do livro onde está aqui a palavra Naga, o simbolismo Naga. Pode mostrar o próximo. Ele vai explicar aqui que tem vários símbolos, várias palavras no Gênesis, como a palavra querubim, a palavra costela, o sono de Adão, homem, mulher, árvore, frutos, serpente, a espada flamejante. E o que ele vai dizer? Pode voltar para mim, meu bem. Ele foi fazer uma pesquisa do povo Naga. Naga seria uma tribo que vivia no norte da Índia e eles falariam a língua Naga e eles teriam deixado vários sistemas simbólicos. Quando você vai, de fato, na cultura hindu e lê o livro do Mahabharata, lá fala dos Naga como sendo espíritos em forma de serpente, que às vezes são descritos como espíritos do bem ou do mal. E além desses espíritos Naga que tem ali no Mahabharata, existe uma série de teorias da conspiração sobre isso. Tem um continente que supostamente foi encontrado e que seria da época Naga. Como tem a história de Atlântida, que desapareceu, esse continente também teria desaparecido. E, além disso,
Naga seria uma língua dos antigos ancestrais humanos, uma língua milenar, cheia de símbolos. Aí, o Cham, no livro dele, diz que quando ele aplica o simbolismo Naga à Bíblia, ele vê que a Bíblia foi entendida errada. Olha a teoria dele, olha que loucura. Ele fala que Moisés escreveu o Gênesis na língua Naga, mas que quando Esdras foi fazer a tradução do livro do Gênesis da língua Naga para o hebraico, Esdras cometeu um erro, um equívoco, porque coisas que eram para ser entendidas de maneira simbólica, serpente, costela, homem, mulher, Adão, Eva, etc., Esdras entendeu de maneira literal. Então, segundo a tese desse livro, a versão que nós temos na Bíblia de Adão e Eva é uma tradução equivocada de um original que tinha outro sentido. Vou parar por aqui já para fazer a pergunta óbvia que muitos de vocês devem estar fazendo. De onde esse homem tirou essa ideia? Aí que eu falo da fundamentação teórica. Onde é que está o manuscrito Naga de Gênesis? Ele não faz menção nada, nem fotografia, nada. Aí daí ele começa a viajar na maionese, desculpa a sinceridade. Ele começa a dizer, por exemplo, que Adão representava a terra. Adão era a terra. A serpente era o oceano em torno da terra. A árvore da vida era um continente na terra. Então, essa serpente, que era o oceano, acabou inundando a árvore da vida, que era um continente. Esse continente se perdeu e alguns sobreviveram. E quem sobreviveu? Aí você vai achar mais estranho ainda. Eva, que na versão dele não era a mulher de Adão, mas a filha de Adão. Porque ele diz que quando fala que Eva foi tirada da sua costela, na língua Naga, costela quer dizer que ela foi tirada do seu órgão genital. Logo, ela seria a sua filha. Então, Eva, a filha de Adão, seriam sobreviventes à grande catástrofe que houve na Terra, porque o eixo da Terra, os polos começaram a mover, e dali a mais ou menos. E isso aconteceu, no cálculo dele, 6.000, 7.000 anos antes do dilúvio. Tá certo? Aí, depois disso, que veio o dilúvio. 7.000 anos depois. Aí, agora, nós estamos vivendo na iminência de outros 7.000 anos. Entre uma coisa e outra, houve pessoas iluminadas que alertaram a Terra contra essas catástrofes. Entre eles, você tem Confúcio, você tem Buda e Jesus. Aliás, ele chega ao ponto de mencionar no livro que Jesus foi iniciado na Índia, de forma espiritual, voltou para Israel com conhecimento hindu, conhecimento do povo Naga, só que Jesus foi crucificado e ETs tiraram Jesus da cruz e o levaram para o céu. Jesus foi libertado por ETs. ETs com os quais o próprio autor dizia ter conversa. Eu sei que você deve estar pensando assim, o que esse camarada fumou para poder escrever toda essa coisa aí? Eu vou fazer uma pergunta mais séria para mim. Como é que alguém escrevendo um livro desse conteúdo consegue ter o seu exemplar vendido a $1.000? Eu não entendo. Você entendeu? $1.000 dá quase R$6.000. Como é que o camarada conseguiu ter o seu livro vendido a $1.000? $1.000. E como é que virou uma coqueluche? Aí eu confesso até uma certa frustração, porque vocês vão entender a frustração. Eu faço de tudo para ensinar a Bíblia através da arqueologia, vou para Israel, faço escavação, publico artigo científico, dou aula, estudo línguas, e aí vem um sujeito e faz todo um negócio desse assim, consegue um destaque, que não é que eu queria para mim não, mas a mensagem que estou apresentando, ela é muito mais séria. E ufólogos apaixonam pelo que ele fala e tudo mais lá, e vai por aí afora, né? Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa dele aqui. Interessante, já que eu falei de ufólogos, os próprios ufólogos que trabalharam com ele na década de 60 diziam que ele era tão louco que ele falava coisas que os próprios ufólogos desconfiavam. E alguns ficavam frustrados pela falta de exercício científico da parte dele. Bom, já dei para vocês aqui um
um vislumbre do livro. E agora vamos à Bíblia Sagrada e à posição cristã que nós podemos ter diante de tudo isso. Será que realmente as catástrofes ecológicas são um indício do fim? Tirando todo o exagero desse homem, o que a gente pode fazer? Realmente o polo da Terra está invertendo? A mudança climática da Terra, ela é uma especulação ou uma certeza? Há uma profecia na Bíblia que fale a esse respeito? Então vamos lá. Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. A bem da verdade, eu não conheço nenhuma profecia bíblica, nenhuma, que fale sobre, por exemplo, aquecimento global. Não há. A menos que você entenda duas coisas. Eu vou falar a menos porque eu vou colocar duas possibilidades de leitura. Quando o Apocalipse, capítulo 16. Seria a única passagem, a gente poderia dizer, que talvez poderia falar de aquecimento global. Quando Apocalipse capítulo 16, que fala das 10 pragas finais, dos 10 flagelos, perdão, 10 não, 7, as 10 pragas foram do Egito. Ato falho aqui. As 7 pragas finais, quando fala da quarta praga, diz assim: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para dar glória a Deus. Então fala o seguinte, que o sol foi dado queimar a terra com fogo e as pessoas se queimaram com um intenso calor. Seria isso um indício da camada de ozônio sendo quebrada? Eu tenho duas maneiras de entender isso aqui, vou colocar para vocês as duas formas, tá certo? Há teólogos que entendem que isso aqui é apenas simbólico, que não significa algo literal, o Sol, a camada de ozônio, e que é algo que vai dar no período da grande tribulação, ou no período do fechamento da porta da graça, não é algo que nós possamos ver hoje. Outros dizem que há algo de literalidade nessas pragas, nesses flagelos, que eles são tão históricos e literais como foram as pragas do Egito. Aqueles que têm uma visão conservadora da Bíblia entendem que quando Deus fala que o Nilo se tornou em sangue, que houve trevas na terra de Faraó, que havia gafanhotos espalhados pela terra, que aquilo aconteceu mesmo, não era um simbolismo do livro do Êxodo. E que essas pragas últimas serão de mesma natureza daquelas que foram no Egito. Só, evidentemente, não podem ser pragas universais, senão o planeta realmente desaparece. Agora, em que pese o fato, e eu concordo com ele, que essas pragas têm, letra A, uma assinatura que só Deus pode dar. Então, não posso falar que essas pragas são mero fruto das catástrofes humanas, porque o Apocalipse diz que o anjo que traz esses flagelos, ele vem direto do santuário de Deus. Está aqui, Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, é Deus intervindo na história. É claro que a maneira de Deus intervir na história pode se dar de 3 maneiras. Deus pode intervir na história diretamente, por exemplo, o dilúvio. Foi Deus que mandou o dilúvio e destruiu a humanidade. Ele agiu diretamente. Deus pode agir na história tirando a sua proteção e deixando que o diabo haja. Por exemplo, o caso de Jó. Deus tirou a proteção dele, parcialmente, é claro, e o diabo fez o que queria com a vida de Jó. E uma terceira maneira que Deus tem de agir na história é deixando que a humanidade também arque com as consequências do seu erro, do seu pecado, tá certo? E algumas vezes na história, as 3 coisas aconteceram. Por exemplo, no caso de Saul, Deus tirou a unção de Saul, o rei Saul, o diabo o atormentava com o espírito, e ao mesmo tempo que uma passagem da Bíblia fala que era um espírito demoníaco que o atormentava, no outro diz que era um espírito da parte do Senhor, e ao mesmo tempo Saul também colheu a consequência das suas próprias decisões. Então, também não acho contraditório dizer que aqui, nesse momento final da destruição dada por Deus, as 3 coisas podem acontecer simultaneamente, uma vez que o mundo estará imerso na grande tribulação, no tempo de angústia, o diabo estará solto para fazer o que bem entende nessa terra. Então, vamos ver crueldades
assim, inimagináveis, aqueles que aqui estiverem. Crueldades inimagináveis, que o anticristo vai operar com o diabo. Isso é óbvio. Então, o diabo atuando. Por outro lado, o Espírito de Deus já não estará mais atuando de maneira forte como está hoje. Então, a proteção de Deus será tirada. Da mesma maneira, a humanidade estará colhendo os resultados de anos e anos de impenitência, de quebra da aliança, e, ao mesmo tempo, Deus vai estar intervindo diretamente com seus flagelos, vindos do santuário, como eu li Apocalipse 16. Então, essas três coisas estarão num ciclo atuando. Porém, nada impede que gota, ainda que eu acredite que essa profecia é futura para o tempo da angústia ou a grande tribulação, nada impede dizer que gotas desses flagelos já estejam caindo antes, como uma espécie de amostra grátis daquilo que haverá de acontecer. Apenas gotas. Gotas não são os flagelos. Repito, os flagelos estão reservados para depois do fechamento da porta da graça ou no tempo da grande tribulação, como alguns autores, como George Ladd, por exemplo, fala o tempo da grande tribulação. Outros falam o tempo de angústia. É a mesma coisa. Essas pragas estão reservadas para essa época. Porém, gotas delas já podem estar agora respingando para alertar a humanidade de algumas coisas que estão acontecendo. Por quê? Raciocine comigo. A Bíblia fala que a humanidade estava aqui quando Adão e Eva foram criados para cuidarem do jardim. Em outras palavras, uma das tarefas que foi dada a Adão e Eva e, por conseguinte, aos seus descendentes, era cuidar do planeta Terra. Existem 4 coisas que Deus nos deu para sermos mordomos. A palavra mordomo é uma palavra que eu tenho que explicar, porque alguns podem pensar em mordomia, A palavra mordomo é muito forte. O mordomo é alguém que ele cuida com zelo de uma casa. Um mordomo, por exemplo, que trabalha no Palácio de Londres, ele é a pessoa que tem mais autoridade ali no palácio depois do rei. O mordomo que vê se a comida está boa, se a cama do rei está adequada, se tudo está limpo, se o lugar onde o rei vai passar está seguro. O mordomo que consegue checar até se o nó da gravata real está correto. Ele pode corrigir o rei. Então, o mordomo tem uma força muito grande. É um administrador a quem você confia todos os seus bens de olhos fechados, porque sabe que ele é competente, ele é fiel, ele é honesto. E nós somos colocados como mordomos de Deus nesse mundo. E existem 4 coisas que você tem que cuidar. 4 coisas. Como mordomo de Deus. O tempo que Deus lhe deu para cuidar. Os seus talentos que Deus deu para administrar. Os seus recursos financeiros. E o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, 4 coisas. Anote aí. Para você até se perguntar como você está cuidando dessas coisas. O seu tempo, como você está sendo um mordomo do tempo que Deus lhe emprestou. Como você está sendo um mordomo dos talentos que Deus lhe deu. Para que você está usando os seus talentos, a sua voz? Olha o legado que você está usando. A sua beleza física. Você está usando a sua beleza física para louvar o Criador ou para seduzir as pessoas? Você está usando a sua fala para levar as pessoas à salvação ou para acabar com a vida delas? Você está usando os seus recursos financeiros para o bem ou para o mal? Para abençoar pessoas ou para prejudicar pessoas? Você está usando o seu corpo para a glória de Deus ou para o consumo próprio? 4 coisas: tempo, talento, tesouro e templo, o nosso corpo. Isso é muito sério. E a Bíblia fala que Deus tem um ajuste de contas com a humanidade que não está seguindo corretamente o que deveria em relação ao seu corpo. Eu quero ler com vocês aqui algumas passagens de Romanos que me chamam bastante atenção. Romanos capítulo 5, Paulo fala que tudo que está acontecendo no mundo, inclusive a morte, é uma consequência do pecado. Romanos 5, versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando fala morte aqui, a Bíblia não está falando só do ato de morrer.
Quando Deus falou com Adão e Eva que se comessem do fruto, a terra produziria cardos e abrolhos, então a terra recebeu uma maldição por causa do pecado da humanidade. Cardos e abrolhos, isso é ecologia. Tá certo? Isso é ecologia. Quando você vai também ainda para Romanos capítulo 6, agora no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E vamos ver o que essa morte contempla. Eu já dei uma pista aqui quando falei de cardos e abrolhos, espinhos que a terra ia produzir. Romanos capítulo 8, versículos 21 e 22 diz assim. Vou ler o 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui não é no sentido de vaidade de querer estar muito bonito, muito enfeitado, não. É vaidade no sentido de aquilo que passa. Tá certo? A criação, olha o que diz aqui. Na verdade, eu vou pedir para vocês, eu quero ler desde o verso 18, vai ficar mais completo ainda. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele coloca a criação como sendo quase um ser inteligente, com ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Os filhos de Deus foram colocados aqui para cuidar, serem mordomos da criação de Deus. Então a criação está órfã. Ela está esperando quem vai cuidar de nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, não é por culpa dos animais que eles estão morrendo, quando tem uma seca, uma queimada na floresta amazônica, que os animais saem desesperados, correndo, tentando abrigo, e muitos morrem. Eles estão na vaidade, ou seja, eles passam, eles morrem. Quando um cachorro sofre na rua de desnutrição e ninguém passa por ele, e liga, e talvez alguns até o maltratam, aquele cachorro está sofrendo com a floresta amazônica e todas as outras coisas, não por culpa deles, mas por culpa daquele que o sujeitou àquela situação, no caso Adão, na expectativa de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, esse ponto aqui, o verso 23, é mais forte ainda, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, como um grande coral, seres humanos e criação estão gemendo, aguardando a redenção. Então, de certa forma, embora não exista uma profecia direta que fale de ecologia, de aquecimento da Terra, eu já falei, a não ser que entendamos literalmente aquele texto de Apocalipse 16, a menos que entendamos assim literalmente, não há um texto direto da Bíblia que fale, olha, a Terra vai aquecer mais. Talvez alguns devem estar pensando assim, mas um texto de Isaías que fala que o sol esquentará 7 vezes. Aquele texto de Isaías não fala de um calor 7 vezes mais que vai afligir as pessoas. Fala da glória da nova realidade, da Nova Jerusalém, que será 7 vezes maior do que a glória desse mundo. Esse que é o sentido metafórico que Isaías usa. E no Apocalipse, sim, fala do calor sobre os seres humanos. Mas, ainda que diretamente não tenha uma profecia de Jesus, existem várias passagens como essas que eu mostrei, que apresentam o fato de que existe, como parte da quebra da aliança, um descumprimento humano no cuidado com a criação. E isto resulta em pecado diante de Deus. Essa criação, como disse Paulo, ela também está gemendo com angústia, suportando dores, esperando também a redenção dela e a revelação dos filhos de Deus. E isso que está Paulo colocando no Novo Testamento, a gente vê muito no Antigo Testamento, Isaías, acabei de citar Isaías 24, verso 50. Olha o que diz aqui o livro de Isaías, capítulo 24, verso 50. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. É lógico, cuidado
Quando fala que a Terra cambaleia, não pensa que isso aqui é uma comprovação bíblica de que o polo da Terra realmente está cambaleando. Não é esse o sentido. Isaías está falando que a Terra cambaleia como um bêbado, ele está falando como uma figura de linguagem. E Deus vai vir para punir os crimes que são feitos aqui, inclusive contra a Terra. Isaías 51, versículo 6, também diz isso. Quer ver? Olha. Isaías 51, verso 6. Levantem os olhos para o céu e olhem a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. Mais uma passagem que eu quero ler com vocês. Jeremias, capítulo 12, verso 4. Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Diz aqui, olha. Até quando a terra estará de luto e secará a erva de todo o campo? Os animais estarão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Essa passagem de Jeremias, para mim, é muito forte. Isso aqui é ecologia pura. Olha bem, até quando a terra estará de luto e secará a erva de todo o campo? Seca. E por que vem essa seca? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Ou seja, aqui está mostrando um tipo de seca que não foi dado diretamente por Deus, mas é fruto da maldade dos moradores da terra. Então, se estamos vendo seca, embora não tenha uma profecia direta sobre isso, há muitas passagens da Bíblia que aludem a isso como resultado de uma transgressão humana que receberá o juízo de Deus. Então, isso é muito sério. E antes que você fale assim, mas eu estou tranquilo, Rodrigo, porque eu não boto fogo na floresta amazônica. Eu não sou o governo que estou negligenciando as queimadas. Eu não mato os animais em série. Nunca atirei nem num passarinho. Eu estou bem. Mas como é que está a coleta do lixo na sua casa? Você recicla? Você separa o lixo reciclável do não reciclável? Você, quando está na rua, você procura uma lixeira para jogar um papel que você está comendo alguma coisa, ou você joga em qualquer lugar? Já está sujo mesmo. Não vai fazer diferença se eu procurar uma lixeira. Onde é que você joga os dejetos? Como é que está a sua economia da água? Como está a sua parte? Ou você também, assim como os moradores da terra diziam, Deus não vê aquilo que nos espera, muita gente também hoje se refugia. Eu fazer alguma coisa não vai fazer diferença nenhuma. Cuidado. Eu não posso subscrever as catástrofes que Sean Thomas escreveu no livro dele. Mas a Bíblia fala que catástrofes acontecem, algumas porque Deus manda diretamente, outras porque ele tira o poder dele de proteção e o diabo age, e outras porque o próprio ser humano as comete. Quer ver mais uma passagem? Oséias capítulo 3, versículos 1 a 3. Oséias capítulo 4. Oséias 4, 1 a 3. Deixa eu ler para vocês aqui. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Então, em grande medida, as catástrofes que estão acontecendo na Terra são sinais de Deus, sim, que alguma coisa não está bem. Que nós não estamos cuidando como deveríamos da criação de Deus. E Deus vai trazer juízo. Quer ver? Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Olha, homicídio sobre homicídio, guerra sobre guerra. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os grandes quanto os pequenos.
e para destruíres os que destroem a terra. Destruíres os que destroem a terra. Os comentaristas se dividem aqui nesse texto do Apocalipse. Alguns pensam que aqui é apenas uma destruição espiritual, porque quando você vai no livro de Jeremias, capítulo 51, verso 25, lá fala da Babilônia como sendo a grande montanha destruidora da terra. Então, como o Apocalipse vai falar da queda da Babilônia, Babilônia destruidora da terra, aqueles que destroem a terra são aqueles que estão espiritualmente destruindo-a, como a Babilônia. Alguns leem assim. Quando você vai também no Gênesis, capítulo 6, que fala dos antediluvianos, fala que eles poluíam a terra com seus atos. Acho que eu vou ler essa passagem aqui, Gênesis capítulo 6, acho que é o versículo 12. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui para vocês. Gênesis capítulo 6. Aqui, olha, o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, pois os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles. Existe um segundo grupo de comentaristas ou teólogos, eu estou dentro desse segundo grupo, que acha que o fato de haver uma destruição espiritual da terra não inibe a leitura ecológica de Apocalipse capítulo 11. Por quê? Porque uma das coisas que os pré-diluvianos fizeram foi mexer na ecologia do planeta. Quando houve a mistura dos filhos dos homens das filhas dos homens com os filhos de Deus, que não tem nada a ver com o anjo coabitando com o ser humano, conto isso numa outra oportunidade, mas não é relação de humano com anjo. Ali a Terra foi realmente bagunçada, inclusive na sua genética. Quando fala que a Babilônia vinha destruindo a Terra, embora fale realmente no sentido espiritual, tem também uma destruição física. A Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu as florestas para atacar. Então, para mim, em que pese o fato de Deus estar falando no sentido espiritual, ele não nega também o sentido ecológico de Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Ou seja, Deus está a ponto de destruir os que destroem a terra. Agora, o curioso, aí sim eu posso fazer uma diferença, é que em todas as destruições da terra que houve no passado, seja dos antediluvianos, seja da Babilônia, seja de Roma, seja qualquer catástrofe, essas destruições sempre eram locais. Aqui fala que os seres humanos destroem a terra, regê em grego, quer dizer, o planeta. E hoje nós temos tecnologia, arma de destruição em massa e crises ecológicas o bastante para destruirmos a terra. Então, irmãos, nós estamos realmente na iminência de um acerto de contas com Deus. Eu não gosto de pegar recortes de jornal para ficar dizendo Jesus em breve voltará, porque vai acontecer guerra, vai acontecer isso. Eu prefiro almejar a volta de Jesus e ficar atento a esses crimes que são cometidos e procurar, pela graça de Deus, não cometê-los em escala menor. Porque quando Cristo vier, ele vai ter um ajuste de contas com o governo que negligencia as queimadas na floresta amazônica. Mas ele também vai ter um ajuste de contas com aquele que desprezou seu irmão, que maltratou um cachorrinho na rua. Ele também vai ter um acerto de contas. Não pense que você, só porque você chutou o cachorro, que você está menos culpado perante Deus do que um governo que deixou queimar a floresta amazônica. Deus tem um acerto de contas com você também. Mesmo que eu não seja alguém que produziu a morte de milhões de pessoas numa catástrofe, mas se eu deixei um faminto morrer de fome, eu também tenho um acerto de contas com Deus. Portanto, meus queridos, eu não gosto do sensacionalismo, mas eu também não gosto do comodismo. Não posso subscrever as ideias do livro de Sean Thomas. É um livro sensacionalista, que eu trouxe à baila aqui apenas para explicar a vocês. Mas a Bíblia que eu tenho em minha casa diz que a humanidade tem uma dívida com Deus, em termos ecológicos também. A boa notícia é que essa dívida foi paga na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Todos os pecados que nós cometemos, nós podemos tê-los perdoado
perdoados se aceitarmos a graça de Cristo em nossa vida. Mas não brinquemos com a nossa salvação. E enquanto ele não vem, sejamos mordomos fiéis. Chama minha atenção que em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala das guerras, das catástrofes, essas coisas, ele sempre diz, olha, não assustem, é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ele fala dos ímpios, é que ele diz, muitos homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes dos céus serão abalados. Mas vocês não. Quando vocês virem acontecer essas coisas, estou aqui citando de memória Lucas capítulo 21, quando vocês virem acontecendo essas coisas, ergam a cabeça de vocês e deem glória, porque a redenção se aproxima. Então, se está acontecendo agora essa iminência de uma catástrofe no mundo, ergam a cabeça, porque a redenção se aproxima. Mas quando eu vou em Mateus 24, eu percebo atenção que logo depois disso, Jesus conta uma série de parábolas, não preocupado com o que está acontecendo no mundo, mas sempre com o que está acontecendo dentro do povo de Deus. A parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola do joio e do trigo, a parábola do servo fiel e do servo infiel, tudo isso são realidades de dentro do povo de Deus. Então a pergunta que eu faço, lendo o Apocalipse, lendo a profecia de Jesus a respeito do fim dos tempos, é a seguinte, depois que Jesus falou das catástrofes, ele narrou como estaria o povo de Deus, dividido em duas alas, o joio e o trigo, o servo fiel e o servo infiel, o que multiplica talentos e o que guarda talentos. O que tem o azeite como a virgem prudente e o que não tem o azeite do Espírito como a virgem nécia. Aí eu pergunto, de que lado você está? Você é o servo fiel e prudente, que trabalha a terra porque o seu Senhor em breve voltará? Ou você é aquele servo que bate nos seus irmãos porque você acha que o seu Senhor nunca voltará? Você é aquele que está multiplicando seus talentos para a honra e glória do Senhor, ou você está enterrando os seus talentos? Ou pior ainda do que enterrar os talentos, multiplicando-os para o mal. Você é uma virgem prudente que tem o azeite do Espírito em sua lamparina, ou uma virgem nécia que não levou azeite e quando o noivo tardou, acabou ficando no escuro? Você é joio ou você é trigo? Pense nisso e responda para si mesmo em oração, numa conversa franca e honesta com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês, que dê a todos nós discernimento para lermos a sua palavra sem sensacionalismo, sem teoria da conspiração, mas ao mesmo tempo sem comodismo, sem um sono espiritual que pode levar à morte. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau.